gravar aqui para não esquecer, que é aquela questão seguinte, de que o juízo incompetente, absolutamente, seja em razão da matéria ou seja em razão da função, de que as decisões que são tomadas pelo mesmo, agora com o CPC 2015, né, essas decisões, elas passam a ser decisões existentes, né, válidas e que produzem todos os seus efeitos. Ou seja, isso não existia no CPC de 73, tá certo? Desculpe a voz rouca. Isso passa a existir no CPC de 2015 e por isso, Everton, que você acaba encontrando aquela contradição. Você, poxa, Pro, como é que o juiz é incompetente absolutamente e ele está interrompendo a prescrição, sabe? E a decisão dele está produzindo efeitos do ponto de vista jurídico. Chega a ser uma verdadeira, Everton, e nisso eu concordo muito com o professor Daniel Assunção, uma verdadeira aberração jurídica. Porque quando vocês estudaram lá com o professor Edmar, lembram, deve ter sido ou no primeiro semestre ou no segundo semestre, quando vocês estudaram a teoria pontiana de Pontes de Miranda, vocês estudaram justamente aquela ideia de existência, lembram disso? Validade e eficácia. E quando a gente está falando de um juízo que é incompetente absolutamente, qualquer decisão proferida, ela é nula de pleno direito. A ideia é que ela não pode produzir nenhuma eficácia, que ela não é válida, que ela nem sequer chega a existir no mundo jurídico. Só que tudo isso que você aprendeu cai por terra com o CPC 2015, porque ele aplica uma exceção. Ele passa a dizer assim, olha, apesar do juízo ser incompetente absolutamente, seja em razão da matéria ou da função, toda e qualquer decisão proferida vai produzir todos os seus efeitos, até que o juízo, que é o competente, decida se vai manter ou revogar os efeitos daquela decisão proferida por um juiz incompetente. Então, Karime, boa noite. José Nilson, boa noite, que eu vi que chegou. Aline, Cida, todo mundo, né? Porque viu o pessoal chegando, não deu tempo de dar o boa noite. Então, amores, eu acho que dessa vez o áudio está melhor. A ideia, sabe, Everton, eu não sei se vocês perceberam isso, mas é de uma aberração muito grande. Porque, assim, quando eu estava estudando isso na pós-graduação, pensa comigo, assim, olha, vocês já estão sendo formados, pensa comigo, a base de vocês todos, José Nilson, Everton, Romilda, Manuel, Aline, a base de vocês já é com o CPC 2015. Aí você vira para mim e diz, Pro, eu tenho tanta coisa ainda para aprender sobre o CPC 2015. Claro que tem. A pessoa passa 5 anos numa faculdade de Direito, tem 4 disciplinas de processo civil, uma de teoria geral do processo e ainda tem que se pós-graduar, se especializar na disciplina e continuar aprendendo. Mas vocês já estão tendo a base com o CPC 2015, com o sistema de precedentes normativos ou judiciais, que dá no mesmo, né? A ideia de que o precedente judicial está fazendo ou trazendo a norma, está normatizando, né? Inclusive, por vezes, substituindo a atribuição, que seria uma atribuição outorgada ao poder legislativo, de legislar e não do poder judiciário de interpretar quando o conflito ali batesse na sua porta. Então, vocês já nascem com essa nova sistemática de que tem que se exercer o contraditório pleno. Quer dizer, o magistrado sabe que se trata de caso de prescrição, de caso de decadência, mas ele não vai decidir pela prescrição nem pela decadência. Antes, ele tem que ouvir as partes, para depois
ele proferir a sentença com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, extinguindo com resolução do mérito em virtude da prescrição ou do reconhecimento da decadência. Vocês já nasceram, portanto, com essa premissa de que o réu, ele não é citado mais para contestar, ele não é citado mais para se defender, mas com a ideia de que tudo hoje parte-se de uma premissa da audiência de mediação ou de conciliação. Então, olha, vamos verificar se as partes elas não irão transacionar entre si. Se elas não chegarem a um acordo, a uma composição amigável, aí sim o réu passará a ter o prazo de 15 dias úteis para apresentar a sua contestação, artigos 334 e 335 do CPC 2015. Os prazos sendo contabilizados em dias úteis, como aduz o CPC. Ou seja, toda uma mudança de processo civil, vocês já estão com um novo. Ainda que vocês estejam diante da base, mas é a base do novo. Quando eu me formei com a base do antigo, do CPC de 73. E ter contato com o novo, eu só tive em uma das minhas pós-graduações. E olha que foi uma das últimas. Uma das minhas últimas pós-graduações, lato sensu, ou foi a 8ª, ou foi a 9ª pós-graduação, foi em processo civil. Olha só, ou foi a 8ª ou foi a 9ª, que foi com Fred Didier na Bahia. Imagine, Fred Didier na Bahia, quando a gente estava discutindo essa ideia de sistema de precedentes, de negócio jurídico processual, quando estávamos discutindo as normas fundamentais do direito processual civil, as formas de modificação, de transmudação de competência, de ação rescisória, de ação monitória no CPC 2015. Ou seja, aquela ideia de se aprofundar, de fato, de beber da fonte, né? Ou seja, do pai do CPC 2015. Beleza, meu povo? Então, eu sei que muitos de vocês já recebi minha pró, e a nota da prova. Calma, a prova vai lançar. Né? Eu digo que eu estou naquela ideia daquela fase de apagar incêndios. Eu apago o incêndio, apago outro, apago o incêndio do cartório. Nós tivemos vários falecimentos por Covid, né? Em alguns municípios aqui da região. E às vezes o titular do cartório, ao saber que é Covid, e ele, por estar no grupo de risco, ele prefere não lavrar o óbito, então mandam para cá e a gente acaba lavrando óbito dia de sábado, dia de domingo, dia de feriado. Isso para o distrito de Vinhático, né? E nossas funcionárias estão no grupo de risco, porque funcionária que tem bebê de meses ainda. Então, aí apaga o incêndio do doutorado, apaga do mestrado, apaga do relançamento das notas, e agora eu vou apagar o incêndio de vocês, porque eu tenho o prazo que já está correndo aí, acho que é até o dia 1º de julho, então de hoje para amanhã eu já devo estar lançando a nota de vocês, terceiro A e terceiro B, 1º de julho, que foi uma das últimas provas, né? Aí eu já devo estar lançando a da turminha do segundo e dos trabalhos do segundo. Assim que eu lançar, não se preocupem, eu coloco uma mensagem lá no grupo, olha, gente, eu já lancei as notas, favor verificar no portal. Por favor, é muito importante, tá? Que todos verifiquem a nota no portal. Para vocês terem uma ideia, a gente está na 3ª unidade, ok? E eu encontro gente me dizendo, a minha nota está errada lá na 1ª unidade. E como assim, gente, que a pessoa não viu que a nota está errada da 1ª unidade se a gente está na 3ª unidade, né? Cadê essa pessoa que sumiu esse tempo todo, que não viu, que não acessou o portal? Então, assim, até porque a gente tem um período, o portal não fica aberto o tempo todo, você tem que fazer a solicitação, o professor tem que atender datas, critérios, você não consegue lançar a qualquer momento, não é assim, tá? Então, quando eu disser lancei, na verdade não só eu, como todos os professores, por ser final do semestre, você ter certeza que você está lá aprovado, pelo menos essa é a ideia, nas suas disciplinas, você olha,
Você imprime o seu histórico, a sua grade aprovada, a sua média, a sua nota e guarda, ok? Guarda isso. Por quê? Porque a gente está em um sistema totalmente online, ok? A gente não sabe como é que vai ser o futuro nessa ideia de sistemática da pandemia. Então, se necessitar, ó, tá aqui a nota que eu tive, está aqui, né? Então, você vai ter uma comprovação de quanto você tirou na primeira, na segunda, na terceira unidade, ou até mesmo na prova substitutiva. Não precisaria, por exemplo, se desse um probleminha no portal, ficar pedindo a nota para o professor. Eu tenho guardado, mas quer dizer que todo professor tem que ter? E por quanto tempo? Então, isso cabe a cada aluno se precaver. Você sempre vai pedindo. Eu fazia isso todo semestre, tá? Na minha faculdade, tanto nas duas graduações, né? Uma que eu não concluí, que foi de psicologia. Mas eu ia fazendo sempre isso. Vai guardando, fica a dica. Beleza? Amores, hoje nós estamos aqui para tratarmos, perceba, eu diria que com vocês, tanto o terceiro A quanto o terceiro B, essa minha ideia de a aula que eu dou para vocês, disponibilizar para vocês, terceiro B, e também para o terceiro A. E a aula que eu dava, ou que eu dou no terceiro A, também disponibilizar para vocês no terceiro B, foi a melhor sacada da vida. Eu falei com o professor Edmar, porque nós conseguimos dar todos os tópicos. Só faltou um que a gente conclui hoje, Chuchu Beleza, que é um tópico muito gostosinho da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, sucesso todo, que é Ministério Público. Então, desde teorias do processo, tá? Teorias da ação, características da jurisdição. Juntamos, lembra? Processo, ação, jurisdição, que é a tríade processual. As normas fundamentais do direito processual civil, do artigo 1º ao 12, são aquelas regras fundamentais, publicidade, contraditório, ampla defesa, ordem cronológica do processo, boa-fé, cooperação processual, tá certo? Estudamos as formas de autocomposição, mediação, conciliação, arbitragem, inclusive a mediação e a conciliação no formato judicial e extrajudicial, com a Lei 13.140, tá certo? E com a Lei da Arbitragem também, a 9.307 de 96. Estudamos ainda a audiência de mediação e conciliação, que sempre despenca na prova da OAB. Por falar em prova da OAB, parece que não teremos esse ano, né? Só a segunda fase, que já estava prevista para março, que são aquelas específicas, né? Trabalho, civil, penal, que é aquela prova aberta. Essa segunda fase está confirmada, mas a primeira do próximo exame da ordem só, de fato, ano que vem, devido à pandemia. Eu não sei se vocês souberam, mas nós, de cartórios, estamos sendo obrigados a atender por agendamento o CNJ por meio de um provimento, que é o provimento de número 107. Ele acabou obrigando, estendeu os efeitos da pandemia, ou pelo menos dessa modalidade de atendimento, até 31 de dezembro, meu povo, de 2020, tá? Então, assim, era uma coisa que ninguém esperava, porque o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, lembra? Conselho Nacional de Justiça, que estava o tempo todo prorrogando a cada 15 dias, tanto para o poder judiciário quanto extra, né? O judicial e o extrajudicial, né? Judicial, juiz de direito, lembram disso? Judicial, Tribunal Regional Eleitoral, judicial, TRT, extrajudicial, tabelionato de notas, registro civil de pessoas naturais, protesto de títulos. Estava prorrogando a cada 15 dias. Chegou simplesmente agora, tá? Vocês podem dar uma olhadinha no site do Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.jus.br, e foi até 31 de dezembro. O que particularmente me deixou muito triste, porque eu achava que deveria, pelo menos, ir aguardando
ver o que iria acontecer, se descobre alguma vacina, enfim, alguma coisa. Não tomar uma decisão tão precipitada assim. Bom, da audiência de mediação e conciliação, estudamos, pelo menos, isso é importante que vocês tenham em mente até para revisitar nas férias, ok? Presta atenção. Os elementos da ação, os sujeitos, né? E aí vocês lembram também da causa de pedir e do pedido, a causa de pedir a fundamentação, o pedido, aquilo que se deseja. Lembram as condições da ação, ou seja, você lembra disso? A possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição da ação e passou a ser mérito, e como condição da ação, a gente só ficou com duas: legitimidade de parte, autora e ré, e interesse de agir, né? Falta uma das condições da ação quando eu tenho uma ilegitimidade autora ou de uma autora ou de um réu, ou a falta de um interesse de agir. Estudamos ainda o negócio jurídico processual, que com certeza, quando vocês forem fazer a prova da OAB, se Deus quiser, vocês vão ainda lembrar que isso vai cair na prova de vocês, porque vai estar assim no auge, né? No auge. Negócio jurídico processual típico e o atípico. Típico, previsão expressa no CPC 2015, sabe? Ele está aqui, ó, dentro do CPC. Atípico, não está previsto expressamente, mas desde que obedeça os requisitos do CPC, eu posso celebrar. Então, se as partes são capazes, se não estão ferindo um direito, se não tem uma parte vulnerável, por exemplo, todos estão assistidos por advogados, ok? Se isso está por escrito, se, por exemplo, eu não estou ferindo algum princípio, não tem nenhum problema. Negócio jurídico processual atípico. Lembrando que o negócio jurídico processual é disciplinar sobre normas do processo. Normas do processo. Após isso, nós estudamos sobre as espécies de intervenção de terceiros. E é sempre assim. Cai pelo menos duas na prova da OAB. Lembramos que deixamos de ter a nomeação à autoria, substituímos essa alegação pela ilegitimidade passiva. Eu alego, eu, caseiro, que sou ilegítimo passivo e tenho que dizer quem é o legítimo passivo e qualificá-lo, tá? Além disso, ganha força a oposição com aquela discussão que não está dentro daquele capítulozinho das espécies de intervenção de terceiros, mas que está de forma apartada como um procedimento especial de jurisdição contenciosa, né? A ideia da oposição é, olha, José Nilson, isso não é seu, Romilda, isso também não é seu, nem do autor nem do réu, é meu, né? É do oponente, nem do autor nem do réu opostos. A oposição, para mim, é sensacional, uma das melhores espécies de intervenção de terceiros. Eu acho o máximo, daquela guinada no processo, é quando você dá um cheque, sabe aquele cheque no xadrez que você está quase para dar o checkmate? É mais ou menos o que acontece com a oposição. Estudamos a figura do amicus curiae, em especial atuando perante o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, e de cases tão importantes, né? Como quem pode ser o amicus curiae, quais são as condições. Estudamos a denunciação à lide e as suas duas espécies, aquele que está obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar no caso de responsabilização, ou também em se tratando de evicção. Lembra? Por perda da titularidade, por exemplo, de um bem imóvel. Estudamos o chamamento ao processo, só quem chama ao processo é o réu, aquele co-devedor em caso de dívida. No entendimento do STJ, eu tenho que ter uma dívida solidária, ok? Eu tenho que ser caso de fiança, cofiança ou de dívida solidária. Portanto, nós temos amicus curiae, que ganha força total, tá? Lembrando que não tem força para recorrer ao amicus curiae, com exceção de embargos de declaração ou
do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas ou para a propositura de ação rescisória. Oposição, está em um capítulo apartado, muitos chegam a dizer, como, por exemplo, o próprio Fred Didier, que não é nem espécie de intervenção de terceiros, é um processo autônomo de jurisdição especial contenciosa, tá certo? Temos o chamamento ao processo, venha pagar comigo. Aqui agora a dívida não é só minha, é uma dívida solidária, aquilo que vocês aprenderam em direito obrigacional, né? A solidariedade no pagamento da dívida. Temos também a figura da assistência, e aí a gente distinguiu aquela assistência simples, da assistência litisconsorcial, quando o assistente ele pode assistir tanto a parte autora quanto a parte ré, ele atua verdadeiramente como parte, ou ele contribui de forma a querer que aquela parte que ele está assistindo obtenha o êxito da demanda. Isso é muito, mas muito importante. E, claro, por fim, a denunciação à lide, né? É aquela ideia de não é pague comigo, mas é pague por mim, pague no meu lugar. Seguradora, ó, paguei, então é para justamente paguei a pólice do seguro para poder fazer uso, então pague no meu lugar ou em hipóteses de evicção. Além disso, estudamos, tá, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quem acabou passando batido pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vale a pena voltar na aula, porque a gente está ali debatendo a Lei da Liberdade Econômica, que é uma legislação recente. Inseriu o artigo 49A e alterou o artigo 50 do Código Civil. Preste atenção, não é do CPC, não é do CPC, é do Código Civil de 2002, para explicar o conceito do que seja confusão patrimonial ou do que seja desvio de finalidade. Então, aquela ideia do CPC de que para desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, eu somente poderei fazê-lo se eu comprovo diante do Código Civil, porque vai depender da legislação. Trabalhista, vou em busca da CLT. Consumidor, vou em busca do Código de Defesa do Consumidor. Ambiental, legislação ambiental, tributária. Cada um tem a sua legislação, beleza? Como é que a ideia é a regra geral? A gente fica no Código Civil. No Código Civil, não basta provar que houve uma confusão patrimonial. Eu não sei mais quando começa o dinheiro, patrimônio, o bem da Ingrid, o que é do cartório. Há uma confusão geral, misturou tudo, receita com despesa. Não, só isso. Um desvio de finalidade, um exemplo. A pessoa está utilizando... Pro, tudo bem? Boa noite, é o Vambert. Oi, Vambert, boa noite. Tudo bom? Me corrija aí. Tá chegando um chiado aqui. E eu não sei se é só o meu telefone ou se é o áudio do seu. Tá chegando mais ruído do que a sua voz. Acho que não é só o seu, porque a Karine colocou também que tá chiando para ela. Deixa eu ver. Vê se melhorou, Vambert. Toda vez que você fala, vem um chiado. Ajusta o seu microfone, joga ele um pouco mais pro canto da boca. Tá para todo mundo, não é só para você. Melhorou consideravelmente, melhorou muito bom. Deixa eu só falar para você ver. Continua só um pouquinho. Alô, som. Melhorou? Sim, melhorou bem. 100%? Eu diria 85%. Ninguém é 100%. Melhorou, não melhorou, Painho, melhorou. Não, hoje, José Nilson tá quase ótimo. concordou com você. Tô desligando o meu microfone. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. José Nilson quase concordou com você. José Nilson colocou 80%, Vambert. Então, a Karine me colocou, deu uma melhorada, beleza. Mas tem que avisar, meu povo, isso mesmo, perfeito. Se Vambert não avisa, eu vim aqui numa vibe boa
ia continuar achando que vocês estavam me ouvindo a mil maravilhas e que ia estar sucesso na Bahia. Desculpa interromper a aula. Tava realmente numa vibe muito boa, energia pura. Vamos que Não, vamos. imagina, mas tinha que ser, porque senão eu ia pensar que vocês iam estar me ouvindo e vocês, tipo, ai, socorro, o que será que ela tá falando? Não tô entendendo porra nenhuma. Não xingue, desde que eu xingo. Deu uma melhorada, tá, e cada um achando que era o seu, né? Mas parece que foi. Então, bebês, como parece que deu uma melhorada para todo mundo, é só para relembrar isso, tá? Essa é a primeira ideia desse bloco. Eu quis fazer uma revisão para vocês, ok? Justamente com essa ideia de que perpassamos pela intervenção de terceiros e chegamos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando chegamos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pelo amor de Deus, se lembrem que com a lei da liberdade econômica, não basta provar agora que houve a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Não só isso. Não só isso. Não só isso, não. Não é suficiente. Porque agora é como se a gente tivesse que provar, perceba, quem foi o responsável pelo ganho daquele capital, daquele bem ou daquele patrimônio de forma ilícita. Então, imagine, Karine, José Nilson, Romilda e Manuel Santos. Os quatro, tá certo? São sócios de uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa, vocês devem ter aprendido isso com o professor Edmar, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Perfeito, Everton ainda foi além. E, amores, quando nós estamos nessa situação, tudo aqui a título de exemplo, beleza? Tudo exemplo, tudo exemplo. Imagine que o José Nilson foi lá e disse assim, ai, meu Deus do céu, olha, eu estou precisando desse capital. E aí ele retira capital, investimento da empresa. Como ele tem a procuração, perceba, ele tem a anuência, ele tem poderes de administração, ele tem a confiança dos demais sócios, ok? Ele faz isso, mas faz sim o conhecimento, ele está contando com a boa fé dos demais sócios. E aí ele começa a praticar atos ilícitos. Então imagina que o Vambert vem como funcionário, como empregado desta empresa e ao tentar receber as verbas trabalhistas, percebe que a empresa formada por esses quatro sócios, Karine, José Nilson, Romildo e Manuel, KJRM, KJRM Limitada, é a empresa, a pessoa jurídica empregadora, não as pessoas físicas, a empregadora, pessoa jurídica, direito empresarial, não possui bens, não possui patrimônio, não tem renda, não tem capital, não tem um carro para penhorar, não tem um bem imóvel. Pró, tem o quê? Dinheiro na conta, Pró, não tem, já fez Bacenjude e não conseguiu bloquear nada. Pró, o imóvel onde funciona a empresa era locado, não está em nome da empresa. Pró, o carro está em nome dos sócios, não está em nome da empresa. O que o Vambert faz? Aí ele vai lá e propõe, olha, eu estou aqui propondo um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Amores, olha para mim. Antes da lei da liberdade econômica, isso deve ter ficado muito claro para vocês. Bastava o Vambert comprovar o seguinte, olha, eu tenho aqui uma sentença dizendo que eu tenho direito a receber 200 mil, 300 mil, 100 mil, 50 mil pelo pagamento de verbas trabalhistas, ok? Que normalmente o valor fica monstruoso, porque quando o empregador não paga as horas extras, por exemplo, essas horas extras elas vão se constituir em reflexos, ok? Isso vai repercutir no repouso semanal remunerado, nas férias, no 13º, mas vocês vão estudar isso bem mais lá para frente em trabalho e processo do trabalho, que não é a ideia aqui. E daí Vambert diz, olha, a empresa não tem capital, não tem patrimônio.
Como estava provado que a empresa não conseguia gerir o seu patrimônio, havia um verdadeiro desvio de finalidade e que, além disso, não havia como suprir a dívida, pronto, ó, desconsiderou. E aí o Vambert conseguia adentrar ao patrimônio da Karine, do José Nilson, da Romilda e do Manuel. Poxa, mas na verdade, quem acabou levando aquela pessoa jurídica à insolvência foi, no nosso exemplo, o José Nilson, foi esse sócio. Mas qual era a ideia, qual era a teoria adotada? É que, amores, quando você é sócio de uma pessoa jurídica, você tem o dever de vigiar, o dever de vigilância. Sabe aquela ideia de que não vigiou, o direito não socorre aos que dormem? Então, assinou o balancete, não leu, assinou sem ver, o patrimônio dos sócios, pessoas físicas, iriam responder. Valem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. O Vambert descobre que a Karine é casada, tudo exemplo, tudo exemplo, tudo exemplo, com doutor João Mercedes da Quanta. Doutor João Mercedes da Quanta, ó, cirurgião plástico, faz cirurgias, ganha milhões de reais e o regime é o da comunhão parcial de bens. Está ou não está gostosinho da Bahia? Está, porque ele sabe que Karine é meeira e que, portanto, terá bens e patrimônio suficiente para poder penhorar, adjudicar, arrestar, sequestrar, ó, ou execução gostosinha para ele, para o advogado com os 10%, para tudo. Agora, observe, mudou. Por que mudou? E era isso que eu espero que eu tenha conseguido deixar muito claro para vocês, que com a lei da liberdade econômica, perceba, o Vambert, não só quando eu falo Vambert, eu quero dizer que toda e qualquer pessoa, eu, Ingrid, passo a ter um ônus. Qual é o ônus? Qual é a obrigação a mais? Qual é o requisito que agora foi inserido? Vambert, painho, além de tudo aquilo que a gente já faz, você agora tem que provar, você virou detetive, ok? Você tem que pegar o patrimônio do José Nilson, como estava antes e como ficou depois, e mostrar que ele amealhou bens, que o patrimônio dele teve um crescimento que se expandiu de forma anormal, ilógica, e aí só desconsiderar a personalidade jurídica em relação ao sócio que cometeu o ato delituoso. Então, perceba, muita gente vai virar para mim e vai dizer, nossa, mas isso não seria o mais justo? Amores, vai haver uma proteção. Está melhor, torna melhor a situação para quem quer, digamos assim, se tornar uma pessoa jurídica no Brasil, ok? Porque eu diminuo as chances da responsabilização sobre o patrimônio pessoa física. Mas para quem é empregado, né? Para quem está buscando, inclusive aqui, você desconsiderar em virtude do... Será que caiu? Ah, não, foi outra coisa. Se está buscando desconsiderar em virtude do patrimônio ambiental, fica muito complicado. O Everton até colocou, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Lembra aquela ideia daquele cara ou aquela mulher, tá, que já quer se divorciar do companheiro ou da companheira, antevendo a situação e diz, rapaz, ele está de olho nos meus bens, o que é que eu faço? Eu injeto tudo na empresa, tudo, 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 porque, na verdade, quando eu for reconhecer e dissolver a minha união estável, ou quando eu for me divorciar, eu não vou ter bens a partilhar. Isso não cai, isso despenca na prova e agora está no CPC 2015, tá? Estudamos, ainda que de forma não detalhada, mas perpassamos bem basiquinho pelos artigos 319 e 320, que são aqueles requisitos da petição inicial, né? Aquela ideia de que eu tenho que trazer o endereçamento do juízo competente, eu tenho que qualificar as partes, dizer se convive ou não em união estável, RG, CPF, e-mail, a causa de pedir, o pedido. Também, ainda que de forma muito superficial,
porque vocês estudarão isso de forma aprofundada no processo civil 1, o próximo processo civil 1, a contestação, a forma de defesa, e que a contestação agora ela unificou tudo, né? Porque você quando contesta, você alega que o juiz, por exemplo, ele é impedido para julgar o processo, ele está suspeito para julgar o processo, lembra? Hipótese de impedimento, 144 do CPC, hipótese de suspeição, 145 do CPC, que o juiz é incompetente absolutamente em razão da matéria ou em razão da função, em razão do valor da causa, ou mesmo do território, não importa. Amores, tudo o que você quiser fazer, você diz assim, e agora? O que eu faço? Nem que seja para ganhar tempo, porque eu não tenho dinheiro para pagar agora. O seu momento vai ser a contestação. Eu até sei que eu tenho que pagar, sabe? Só que eu não tenho capital agora. Amanhã eu tenho que sobreviver, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, simples assim. Então, a ideia da contestação impugna o valor da causa atribuído pela parte autora, impugna assistência judiciária gratuita recorrida pela parte autora. Porra, meu povo, impugna até a vírgula, sabe? Impugna o que tiver que impugnar. Esse vai ser o momento. Na contestação, propõe uma reconvenção. Beleza? Ao final, portanto, estudamos a competência, né? Com a competência, jurisdição e competência como a medida da jurisdição, a competência absoluta, distinguindo aí da relativa e os seus efeitos, os órgãos jurisdicionais do nosso tribunal, ainda que de forma também bem sucinta, mas que deu para te dar uma ideia da competência absoluta em razão da matéria. Lembra? Eleitoral, militar, lembram disso? Trabalhista, federal, quando eu tenho a União, a autarquia, a fundação pública, empresa pública federal, direitos dos indígenas e etc. E, claro, o critério residual estadual. Beleza? Volto, então, no próximo bloco para a gente tratar sobre Ministério Público. Me aguarda, meu povo?